Olá, eu sou o Vinícius Queiroz e eu quero te fazer uma pergunta hoje. Em algum momento da sua vida você já parou para pensar que você pode estar sendo um refém da sua própria mentalidade? Já percebeu que muitas vezes você é a pessoa que mais te sabota, mais que se auto-sabota? Pois é, esses dias eu estava pensando sobre isso e percebi que em boa parte da minha vida eu fiz isso comigo. Eu era o único causador dos meus problemas. Parece um pouco pesado, né? Mas é exatamente isso. Vamos pensar no tempo da seguinte forma: pensa no passado, presente e futuro. Todo mundo sabe disso, né? Mas se pensa assim no passado, quantas vezes nós não ficamos remoendo as coisas ruins que acontecem em nossas vidas? Quantas vezes a gente é paralisado por um trauma? A gente não sai do lugar por causa disso, por causa dos nossos medos, por causa das nossas decepções, dos nossos erros. E pensando nisso, eu vejo que uma solução muito boa é você fazer duas coisas. Primeiro, é você se desapegar do seu passado. É você entender que o que aconteceu, já aconteceu. Você não pode mudar, mas você pode buscar entender o que você pode aprender com aquilo. Ou seja, você pode aprender uma lição com aquilo, um valor em cima daquilo, ou até tirar um propósito daquilo. Até porque é válido a gente pensar que Deus estava conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, mesmo nas situações ruins, Ele estava lá. Então, daí vem a segunda coisa que nós podemos fazer, que é ressignificar. Ou seja, pegar algo que nós enxergamos como ruim, mas atribuir a isso um significado positivo, um aprendizado, uma coisa que nós podemos fazer de melhor. Então, guarda essas duas coisas em relação ao passado, que é o desapego. Você tem que superar isso, não esquecer, mas você tem que se desapegar e também ressignificar, atribuir um novo significado àquilo. E a partir disso, a gente vai para o próximo passo, que é o futuro. Muitas vezes também eu já me vi paralisado porque eu tinha medo do meu futuro. Eu ficava pensando, pensando, pensando. Eu sou um cara que pensa muito. Então eu pensava, pensava, pensava e não fazia nada porque eu tinha medo, eu ficava paralisado. Então, vem os dois passos também do futuro, que o primeiro é projetar. Sim, é importante a gente visualizar o que nós queremos. Você tem que entender qual que é o seu propósito e o que você quer ser como homem, como mulher, e a partir disso você visualiza. A visualização é importante. É a partir dali que você acessa primeiro, pela mente. Aí, através desse acesso, você converte isso em realidade. Então, guarda bem isso. Você tem que projetar. Projete o seu futuro, ver o que você quer. E aos poucos você vai mudando seus hábitos de acordo com o que você quer. Você vai se tornando essa pessoa que você tanto projeta na sua mente. E o próximo passo também do futuro é testar. Não adianta também ficar só no campo imaginário, só visualizando, só vendo, enxergando, imaginando, sonhando, se a gente não colocar isso em prática. Então tem que testar. Se você teve uma ideia, testa. Se você viu uma coisa diferente, testa. Se você teve qualquer coisa diferente na sua vida que você acha que vale a pena para o seu propósito, você testa. Porque dessa forma a gente faz com que o futuro ele venha para o presente. E no presente tem três coisas que nós podemos fazer, que é, primeiro, produzir. Segundo, desfrutar. E o terceiro é transbordar. Produzir, o que é produzir? Muitas vezes a gente pensa que produzir é estar fazendo alguma coisa, tem que estar escrevendo alguma coisa, tem que estar fazendo algum esporte, tem que estar fazendo, arrumando alguma coisa, ou tem que estar em ação. Sim, de fato é uma verdade, mas às vezes produzir também é ficar um tempo em ócio, é descansar também. Eu gosto de pensar que há tempo para tudo, há tempo para cada coisinha. Então, produzir tem muito mais a ver com o que você se propôs a fazer. Quando você acorda, por exemplo, vê o seu dia, vê o que você vai fazer. Ser produtivo tem a ver com fazer o que você se propôs a fazer. Se hoje eu me propus a ler uma página de um livro por dia, hoje, né? Então a minha meta é essa. Se eu fizer isso, eu fui produtivo nesse dia. Claro que você vai querer mais, né? Mas tenha esse pensamento. Porque às vezes ser produtivo não é necessariamente ficar o dia inteiro fazendo um montão de coisa. Mas é fazer bem o que você se propôs a fazer.
E tem a ver também com o segundo passo, que é o desfrute. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso e acaba achando que a gente não merece, né? Que a gente tem que estar ajudando, tem que estar fazendo alguma coisa pelo outro, enfim, pelo nosso negócio. Mas o desfrute é importante, porque é muito válido ressaltar que nós não somos máquinas. Nós não conseguimos ficar o tempo todo no 12, ligado, fazendo um montão de coisa. Tem que ter esse desfrute, até porque é nesses momentos também que a gente percebe um pouco mais a beleza do Criador. A gente percebe Deus nas coisas simples. Quando a gente está de boa, quando a gente está com a cabeça tranquila, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente goste, descansando, igual eu estava pescando, é um desfrute muito bom. E também é uma válvula de escape, muitas vezes, que nos ajuda a sair um pouco dessa rotina que é muito turbulenta, muito bagunçada. Então, guarda isso também, o desfrute é importante. Você faz da sua forma, claro. Você joga no futebol também, que eu gosto. Treinando. Treinando não, né? Enfim. E o terceiro é transbordar. Quando você. Eu gosto de pensar assim: existem pessoas que são vazias. E você, com certeza, já pensou em alguém agora. Uma pessoa que é sem sal, sem. Você chega perto, mas não dá aquela. Sabe? Que não tem aquela energia massa. Então, essas pessoas são vazias. E nós não podemos ser assim. Me recordo que Jesus fala, né? Que quem é morno, ele vomita. Então, ou seja muito frio, ou seja muito quente. E é sobre isso também o transbordar. É sobre você ter algo dentro de você tão forte que você quer espalhar isso para todo mundo, que você quer sair gritando, que você quer que todo mundo veja. Isso tem a ver também com propósito. Uma pessoa que tem propósito definido na vida, ela vai entender sempre que ela sempre vai querer espalhar isso para mais pessoas. E quando você faz isso de produzir, desfrutar e transbordar, você automaticamente fica mais o presente. Porque é uma causa muito comum de ansiedade e depressão, por exemplo, que são doenças consequentes de problemas psicológicos e emocionais, são esses, a ansiedade e depressão. E uma coisa que muita gente não entende é que o passado ele é como se fosse uma biblioteca. Não tem essa de excluir o passado da mente, de esquecer tudo. Não faça isso porque você vai cometer um grande erro. Mas, como eu disse, se desapegue do seu passado e ressignifique ele. Assim, ele vai ser uma biblioteca para você. Você vai ver que lá tem arquivos que você pode consultar sempre que precisar. Aí você vai ver que com certas coisas você pode aprender, com outras você pode ensinar. Enfim, é uma biblioteca que você acessa sempre que você quer alguma coisa. Não tente esquecer o seu passado, porque isso é um grande erro. Vai por mim. Aí no presente, no futuro, vamos continuar ali. O futuro é como se fosse um laboratório. É onde você testa as coisas. Lembra que eu falei de testar e projetar? E no laboratório que você tem as suas ideias malucas e coloca em ação no futuro. Você vê e pensa um laboratório. Mas isso tudo só toma forma quando você traz para o presente. Que você pegou, pegou um recurso lá no passado, na biblioteca, colocou no laboratório no futuro e trouxe para o presente, que é o campo. É o campo de ação. É onde tudo deve acontecer. É aqui no presente que a gente faz as coisas, que nós produzimos, que nós erramos, que nós falhamos, que nós levantamos e continuamos. Então, guarda essa mentalidade de dividir. O seu tempo deve ficar 10% no passado, não mais isso, porque o passado é importante. Então, guarde 10% para essa biblioteca, para você acessar sempre que precisar de alguma coisa. 20% no futuro para você projetar, visualizar. De modo especial, projete e visualize antes de dormir ou ao acordar, que dessa forma você alimenta melhor sua mente subconsciente. Então, 20% para o futuro para você projetar, você testar no seu laboratório, que começa primeiro na mente, mas só toma forma isso tudo quando você traz para o presente. Então, sobra aqui os 70% que deve ser o momento que você deve estar presente. E isso é muito importante. Eu vejo hoje em dia pessoas que têm dificuldade em estarem presentes. E por isso tantas doenças, tantos problemas. Mas é simples, esteja presente. E estar presente é isso, você produzir, você transbordar e você desfrutar. É você fazer o que tem que ser feito na hora que você
se propôs a fazer. Há tempo para tudo, lembre-se disso. Então, no momento de descanso, descanse. No momento de escrever um livro, de ler um livro, faça isso. No momento de rezar, reze. No momento de treinar, treine. Trabalhar, trabalhe. Dessa forma, você vai estar sempre produzindo e você vai fazer com que sua mente não tenha tempo para ficar doente com essas coisas de ansiedade, depressão, que são coisas sérias, mas que com pequenos cuidados que nós temos no dia a dia podemos resolver. Eu tenho um amigo que fica brincando, né, que o povo da roça não tem depressão, porque eles não têm tempo. Tem que acordar todo dia 4 da manhã para tirar leite, fica até 10, depois tem que limpar o curral, depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, ele não tem tempo para ficar doente. Porque se ele ficar, ele não vai fazer as coisas. Então, é brincadeira, claro, mas tem um ponto de verdade, que às vezes nós ficamos doentes porque a gente esquece de estar presente no presente. A gente fica muito preocupado com o futuro, tem muito medo, ou então a gente fica remoendo um passado ruim que a gente teve. A gente não supera, não consegue perdoar as pessoas, não consegue ver Deus naquilo, e aquilo acaba que nos destrói por completo, de dentro para fora. Então, essa é a mensagem de hoje. E eu decidi falar isso porque eu vejo isso como uma coisa simples, mas que pode fazer muita diferença na sua vida. Você se libertar do seu passado e escrever a sua história a partir de hoje. Lembre-se, seu passado é uma biblioteca. Não é. É uma biblioteca boa, inclusive. Tem biblioteca que só tem livro ruim, né? Mas não, seu passado ele carrega muitos aprendizados, muitos tesouros, muitas coisas boas que você deve cultivar em você para que você possa se utilizar disso para escrever sua história. Eu tenho certeza que sua história é incrível e que se você souber fazer isso com maestria, se você souber fazer isso bem, você vai ter uma história muito bonita que eu tenho certeza que é isso que Deus quer para você. Então, guarda bem isso, busque se aprofundar mais nesse tema, na sua mentalidade, cuide sua mente, porque isso tem um efeito muito importante na sua vida. Vai!